Saudações a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de retórica. Hoje a gente pretende terminar as estruturas de persuasão. A gente já viu o ethos em termos de credibilidade do orador, o modo como o orador pode se apresentar de uma maneira mais adequada em vista de obter do seu ouvinte, do seu auditório, uma certa condescendência com aquilo que ele vai dizer, portanto, uma abertura aí para a defesa das ideias que ele pretende apresentar. E vimos também o pathos enquanto uma forma de lidar com as emoções dos ouvintes e, naturalmente, com a do próprio orador, né? Ele precisa ter um certo domínio das e das emoções, a fim de produzir um efeito mais eficaz. Portanto, em certa medida, calcular o tipo de emoção que vai ser mais favorável à defesa da sua tese ou não. E, de certo modo, favorecer a sua própria tese, controlando e insuflando, dando vazão a determinadas emoções junto aos seus ouvintes, tá? Agora, como a gente já viu o ethos e o pathos, fica faltando o logos, essa última parte da tríade estrutural dos meios de persuasão, e também aquela que vai apresentar a última tríade com relação ao que nós hoje chamamos de argumento, e que se tornou para a nova retórica, aquela retórica que a gente tem visto com Perelman, uma retórica da argumentação, tá? E por isso, essa parte, a parte do logos, é a parte que vai trabalhar a questão da argumentação e, portanto, uma das partes mais fundamentais, talvez aquela em que nós vejamos mais a filosofia sendo implicada aqui. Vocês vão ver em que medida essa preocupação é importante, sobretudo para o modo como se estrutura o texto, tá? Isso é um outro detalhe também interessante, no caso do ethos e do pathos, esses dois outros meios de persuasão, ocorre muitas vezes que eles são utilizados mais em vista da utilização oral do discurso, ou do acontecimento oral do discurso, tá? Isso é bem interessante de perceber, porque no caso do ethos e no caso do pathos, o que nós temos é a possibilidade de o orador, no momento em que está discursando, se colocar de uma determinada forma e perceber as formas como o seu auditório está respondendo àquela sua apresentação, tá? Então, ao que parece, elas estão muito mais próximas daquilo que nós chamamos hoje de oratória do que propriamente da retórica. Acontece que essa divisão não havia, né, na técnica antiga, porque para a técnica retórica antiga, os dois tipos, tanto a retórica quanto a oratória, estavam presentes no seu manual, tá? Então, por isso, nós encontramos aí na retórica do Aristóteles indicativos de como é que o orador precisa se portar frente à sua audiência, como é que essa audiência pode estar respondendo a determinado tipo de ideia, a determinado tipo de opinião, a determinado tipo de postura. Então, essa divisão que hoje nós vemos mais comum, né, entre retórica e oratória, a retórica dizendo mais acerca do texto e da preparação do texto, e a oratória dizendo mais acerca da representação, né, do momento do acontecimento oral do discurso, da performance do discurso, essa palavra que eu estava procurando, a oratória diria mais acerca da performance do discurso e, portanto, moveria determinadas técnicas, determinadas noções que não estariam necessariamente implicadas no estudo da retórica. Isso, no caso antigo, não é de fato verdade. As duas estão implicadas e, por isso, que a gente tem enfocado aqui, pelo menos de algum modo, enfocado a possibilidade de essas duas coisas serem aprendidas, tá? É claro que o nosso curso não se
dirige exatamente ao exercício oratório, ou seja, ao momento, ao acontecimento oral, aquela performance que o orador vai ter frente a um determinado tipo de auditório, frente a um determinado tipo de audiência. No entanto, a gente não está abrindo mão de falar de determinadas noções com relação a isso, percebe? A questão é que o nosso curso está sendo direcionado mais para oferecer a vocês indicativos, possibilidades de melhorar tanto a sua leitura quanto a sua escrita. E aí, talvez, em relação a isso que nós estamos nos propondo, ou seja, técnicas, meios de aumentar a tua capacidade de absorver um texto por meio da leitura e de produzir um texto em vista de um determinado objetivo, ela vai estar muito mais próxima desse tipo de conteúdo que nós vamos apresentar hoje, que é propriamente o Logos, né? E aí, por isso, o Logos ele ganha um relevo importantíssimo no âmbito da retórica, exatamente porque a retórica, enquanto uma técnica de saber persuadir por meio do discurso, vai obter, né, no âmbito do Logos, exatamente a construção discursiva que vai permitir essa persuasão, tá? Se você no ethos está lidando com a tua apresentação, a apresentação do orador, as qualidades do orador, e no patos com as emoções da audiência, agora o que está em jogo é o próprio discurso. E por isso que ele se torna bem mais interessante para nós que estamos interessados em leitura e em escrita, tá legal? E no caso do Logos, o que nós vamos ver, como eu já havia dito, é aquilo que hoje em dia nós chamamos de argumento. É uma palavra boa para a gente traduzir aquilo que o Aristóteles havia indicado, tanto na sua lógica quanto na sua retórica, em termos de uma forma de demonstrar determinadas ideias, tá? O argumento, basicamente, é uma maneira que nós temos de conferir fundamento e verdade a uma determinada opinião. E isso é extremamente válido, não apenas no âmbito científico e filosófico, mas no âmbito diário, né? No dia a dia, nós temos que recorrer várias vezes a argumentos, e no âmbito retórico não vai ser diferente, ao contrário. No âmbito retórico, você vai ter aí uma utilização do argumento que vai ser específica, de certa forma, tá? E, por isso, com uma qualidade diferencial, tá? Vejamos, então, o que é o argumento e como é que a gente pode pensá-lo melhor no âmbito da retórica, tá? Bom, vamos ver se vai aparecer aí para vocês. Já está aparecendo, né? O argumento é basicamente um encadeamento entre sentenças, tá? Sentenças aqui são frases e orações de uma determinada língua. Então, o encadeamento entre essas sentenças é estabelecido de uma determinada maneira. Tá? Eu não vou simplesmente acumular frases uma após outra. Tá? Esse acúmulo de frases não significa um argumento. O argumento é uma relação que se estabelece entre pelo menos duas sentenças, em que nós somos capazes de uma opinião já aceita, de uma opinião já acreditada, a gente conseguir deduzir uma outra opinião. E aí essa outra opinião é exatamente aquela que nos interessa levar o ouvinte a concordar, levar o ouvinte a aceitar, tá legal? É claro que dentro de um discurso você tem vários argumentos, tá? Então, para defender uma determinada opinião, você vai acumular vários argumentos para poder construir os meios de prova desse tipo de estruturação, né, de pensamento. E é exatamente em cima dessa estruturação de pensamento que a gente precisa entender como é que funciona o argumento, para que a gente possa tirar o maior proveito
desse tipo de prova, tá? No caso aí dos argumentos, né, em termos do modo como o Aristóteles aí está nos apresentando, a gente pode colocar dois conceitos que vão nos ajudar a entender melhor o argumento, porque se o argumento é essa relação lógica estabelecida entre duas sentenças, dentro de um argumento, essas sentenças vão ocupar funções, né? E você vai ter aí a função ocupada por aquela opinião já acreditada como sendo a premissa. Então, nós vamos chamar de premissa toda opinião já aceita, já acreditada, já tomada como verdade. E a conclusão como exatamente esta opinião que será deduzida em termos de sua credibilidade, em termos de sua crença, em termos de sua aprovação frente ao ouvinte, a partir exatamente da premissa. Então, guardem esses nomes. A premissa e a conclusão são basicamente as duas estruturas, né? As duas funções estruturais daquilo que nós chamamos de argumento. A premissa é aquilo que já é aceito, a conclusão é aquilo que a que nós desejamos levar o ouvinte a aceitar, tá? E que, portanto, será deduzida da premissa. Não é do âmbito da retórica estudar propriamente a relação lógica estabelecida entre premissas e conclusão, tá legal? E por isso, claro, esse não vai ser o nosso intuito aqui. A gente estuda essas relações lógicas estabelecidas entre premissas e conclusões, por exemplo, na lógica, né, uma disciplina da filosofia. E na dialética também o Aristóteles analisa essa relação lógica, tá? Existem vários fatores aí que tornam possível essa vinculação lógica entre duas sentenças, uma tomada como premissa, a outra tomada como conclusão, mas basicamente para o nosso interesse retórico, vale a gente perceber que entre essas duas premissas, uma acreditada e a outra dirigida ao ouvinte em termos de provocar nele essa crença e essa aceitação, essa relação ela vai ser estabelecida e, portanto, vai ser mesmo destacada a partir do tipo de fundamentação que a premissa confere ao discurso e, portanto, confere à opinião final que vai ser tomada como conclusão. Tá? Em retórica, nós chamamos essa premissa de um acordo prévio, né? Quase um acordo tácito entre orador e ouvinte. E aí é próprio do orador e escritor perceber determinadas opiniões e ideias que estariam no âmbito aí de uma espécie de acordo entre ele e a sua audiência, tá? É claro que uma premissa válida dentro de um âmbito de tribunal pode não ter o mesmo efeito num âmbito de uma assembleia de empregados, de trabalhadores, percebem? Tem aí uma diferença de aspectos, tem aí uma diferença de âmbitos e, portanto, uma diferença de audiências. E essa diferença de audiências e de ouvintes faz com que as premissas também tenham uma certa diferença, tenham a possibilidade de serem utilizadas em ambientes diferentes. Tá? Então, é próprio do orador, escritor, ter ciência do tipo de acordo que ele pode estabelecer com a sua audiência, com o seu ouvinte. Tá? Isso é importante porque é nesse rol das coisas que ele percebe como sendo opiniões comuns entre ele e a sua audiência. É claro que o orador não precisa concordar com essa opinião, mas ele pode tomar determinadas opiniões comuns, inclusive opiniões do senso comum, porque elas são opiniões que a maioria das pessoas aceita. E é em cima dessas opiniões que ele constrói os argumentos retóricos. É exatamente em cima dessas opiniões que estabelecem o acordo tácito, o acordo prévio, é que você tem a possibilidade de reunir aí, de obter premissas interessantes para determinados argumentos retóricos. Tá legal? Então vejam aí um caso de um argumento, tá? Para a gente dar um exemplo e vocês perceberem o que se trata
quando a gente diz que algo é um argumento. Os que sonegam impostos são tão desonestos que, se assumissem o governo, eram capazes de trair a nação. Olha, nós temos aí ao menos duas sentenças, tá? Duas frases que apresentam duas ideias principais. E essas duas ideias principais podem ser divididas exatamente como a gente fez aí, em termos estruturais, pondo de um lado uma premissa e de outro lado a conclusão. Como é que a gente identifica que uma tem mais a qualidade de premissa e a outra de conclusão? Primeiro, em primeiro lugar, aquilo que eu acabei de falar sobre a premissa, ou seja, é uma opinião que é geralmente tomada como verdadeira, como muito provável de ser verdadeira ou como uma aparentemente verdadeira. Qual é, nesse caso? Os que sonegam impostos são desonestos. Veja, a outra sentença, se eles assumissem o governo, trairiam a nação, está inclusive no âmbito futuro, então é uma coisa que ainda não aconteceu. Então na verdade, uma hipótese colocada aqui, e uma hipótese que parece verdadeira em vista de um determinado tipo de relação lógica estabelecida entre essas duas sentenças. Tá legal? Então, é claro que essa última sentença aí, ela não pode ser a premissa, porque ela está no futuro, então não é algo que aconteceu, não é algo dado, né? E é, portanto, exatamente essa que nós queremos obter enquanto assentimento do nosso ouvinte, que eles aceitem que determinado grupo de pessoas, se assumissem o governo, teriam uma extrema facilidade de trair a nação. Tá? Esse argumento, muito provavelmente, seria utilizado no âmbito de uma assembleia, tá? No âmbito da deliberação, de um discurso deliberativo, em vista do qual nós podemos argumentar para mostrar que determinadas atitudes, determinadas decisões, elas vão ser melhor ou pior em vista de determinados contextos. Então, eu posso estar falando aqui de um certo tipo de pessoa e, portanto, relacionar a esse tipo de pessoa que está tentando assumir o governo a possibilidade de que ele traia a nação exatamente em vista de vários fatos de sonegação de imposto que foram reunidas sobre essa pessoa. Então, eu articulo esses fatos sobre sonegação de impostos com a futura colocação dele num papel de governante. Tá legal? Essa relação estabelecida entre premissa e conclusão, né, tomando aí uma ideia como verdadeira e a outra como passível de ser tomada como verdadeira, compõe exatamente isso que nós chamamos de argumento. Argumento é, portanto, a possibilidade de encadear duas sentenças em que a conclusão ganha razão para ser acreditada exatamente em vista da sua premissa. É porque eu já aceito a premissa, de certa maneira, e essa premissa me parece ser verdadeira, que eu, ao vinculá-la a uma outra sentença dela derivada, dela deduzida, eu permito conferir a essa outra sentença, no caso, a conclusão, também uma qualidade de verdade, ou uma qualidade de ser aparentemente verdadeira. Na melhor das hipóteses, né, ela tem muita probabilidade de ser verdadeira. Tá legal? Perceberam como é que funciona o argumento? O argumento é, portanto, basicamente a relação entre duas sentenças em que você estabelece, a partir de uma opinião acreditada, o fundamento para se acreditar em uma outra opinião ainda não aceita, ainda não geralmente aceita. Tá? Mas essa outra opinião ela vai ser fundamentada exatamente pela premissa que é uma opinião já acreditada. É como se eu conferisse a uma sentença, que no caso vai desempenhar o papel da conclusão, é como se eu conferisse a essa sentença uma razão para nós acreditarmos nela. Ela ainda não é acreditada, não é uma opinião geral, não é uma opinião do senso comum. E eu quero que vocês aceitem essa opinião. Portanto, eu faço com que você tenha uma razão para acreditar nessa opinião a partir de uma outra opinião prévia que você aceita, que você acredita.
E articulando essas duas opiniões, por meio de uma relação lógica, eu estabeleço a possibilidade de apresentar a você uma razão para acreditar nessa conclusão. Tá legal? Basicamente é isso o argumento que interessa para a retórica, certo? Lembrem lá da técnica do Tizes e do Corax, em que eles mostravam de que modo o discurso retórico era construído a partir da verossimilhança, né, dos fatos. Ou seja, não é interessante e nem é do objetivo do discurso retórico e do retor, daquele orador, do escritor, daquele que vai se posicionar em termos retóricos, avaliar se de fato uma determinada premissa, uma determinada opinião geral, uma determinada opinião do senso comum, um determinado acordo tácito, ele é verdadeiro ou não. Não está no âmbito da retórica pensar na verdade dessas opiniões. O que é próprio do âmbito da retórica é você ser capaz de conferir uma razão para acreditar em uma dada opinião a partir de uma outra já aceita. Esse é o ponto-chave para você entender o tipo de estruturação argumentativa que o logos, enquanto esse meio de persuasão, né, ele se constitui. O logos se constitui, enquanto meio de persuasão, como um meio de prova. E, por isso, no âmbito do logos, a gente vai ver quais são os tipos de prova, portanto, quais são os tipos de argumento que o escritor orador pode se utilizar para poder argumentar, para poder defender uma determinada opinião ou para construir determinados vínculos de pensamento que vão favorecer, ao final, a sua própria tese, a sua própria opinião, tá? Então, no âmbito também do logos, no âmbito desses meios de prova, a estrutura também é triádica na retórica do Aristóteles. E aí a gente vai ver que esse meio de construir o logos, esse meio de construir a argumentação, ele pode ser triádico de duas maneiras, tá? Nós vimos aí uma primeira estrutura, que é a estrutura dos meios de prova, propriamente dito, em que você tem, na possibilidade do logos, os dois tipos de argumento básico, o argumento dedutivo e o argumento indutivo, e, por último, aquilo que o grego chama de lexis, e que nós vamos ver, na última aula, como sendo o estilo, a elocução, a maneira de dizer. Então, é como se fosse um elemento do próprio logos, a capacidade que o escritor orador vai ter de dizer de um determinado modo aquilo que ele está querendo apresentar. Tá? A forma de dizer, ela também é importante e também é impactante para o efeito persuasivo final. Tá legal? Então, esse é o ponto. Acontece que dentro das estruturas de argumento, você também tem a possibilidade de encontrar 3 tipos de argumentação elencadas pelo Aristóteles. Não apenas o argumento demonstrativo e nem apenas o argumento, o argumento dedutivo e o argumento indutivo, mas também um argumento por amplificação, como é o termo que o Aristóteles utiliza, tá? Para isso, para a gente entender como é que funciona, tá, esses argumentos no âmbito da retórica, a gente vai começar com o primeiro deles, e muito certamente o mais importante, que é aquele que recebe no Aristóteles o nome de entimema. Tá? Entimema, vocês não precisam guardar o nome grego, tá? Nem o nome grego para o argumento anteposto a ele, que é o silogismo. Vocês não precisam guardar esses dois nomes, entimema e silogismo, mas é interessante que vocês saibam a diferença entre eles, tá? E a diferença entre eles está no seguinte: o silogismo, que é um argumento demonstrativo, ele é utilizado na ciência e na filosofia, e ele possui uma estrutura em que você tem duas premissas, ao menos duas premissas, e uma conclusão derivada dessas duas premissas. Quer dizer, dada duas premissas, qual é o esclarecimento, né, a definição lógica
de um argumento demonstrativo? Dada duas premissas, a conclusão segue-se delas necessariamente, tá? Isso é a definição de um argumento demonstrativo e aquilo que em lógica se chama de um argumento dedutivo, ou seja, o argumento dedutivo é basicamente composto por premissas gerais que se orientam em vista de conferir razão de acreditar em uma conclusão específica ou particular. Na maior parte dos casos, essas conclusões sempre são particulares, tá? E aí se monta uma espécie de esquema em que o argumento dedutivo seria a possibilidade de você partir de ideias gerais para fundamentar acontecimentos particulares ou opiniões particulares acerca de determinado fenômeno, acerca de determinado acontecimento, tá legal? O argumento indutivo seria o inverso disso, ou seja, num argumento indutivo, você também tem as premissas e a conclusão, mas essas premissas elas são particulares, ou seja, você reúne um conjunto X de premissas acerca de fatos, de situações, dados estatísticos, exemplos, várias situações que corroboram uma determinada lei geral, uma determinada regra geral, uma determinada opinião generalizada. E essa opinião generalizada vai ser exatamente a conclusão. Ou seja, no ritmo indutivo do argumento, você tem aí a possibilidade da generalização, aquilo que se chama de generalização. É um argumento generalista, exatamente aquele que parte de premissas específicas e, portanto, de dados, né, da realidade, de fatos, de acontecimentos, para defender, para postular a conclusão como uma opinião geral, tá legal? Geral exatamente baseada nesses fatos. Então, veja, são dois movimentos, digamos assim, dos argumentos, tá? Um argumento que vem de cima para baixo e o outro argumento que vai de baixo para cima, um que parte do geral para ir ao particular e outro que parte dos particulares para ir até o geral, tá? Basicamente, essa estrutura é mais para vocês entenderem como é que funciona a coisa, tá? Basicamente, isso é o que se chama, em lógica e dialética, de argumentos dedutivos e indutivos. No caso da retórica, o argumento dedutivo, né, aquele que eu disse que é o silogismo, que é o argumento demonstrativo na lógica do Aristóteles, ele vai ser chamado de entimema, como vocês estão vendo aí. E o que acontece com o entimema? O entimema, ele não traz todas as premissas, apenas uma que é mais fundamental. Tá legal? Então, veja, o entimema pode ser caracterizado como um argumento que esconde, que oculta uma de suas premissas. E aí, no caso do nosso exemplo, ó, a premissa, os que sonegam impostos são desonestos. A conclusão, se eles assumissem o governo, trairiam a nação. Qual é a premissa oculta que está aí e que não foi declarada? Ela está oculta porque não foi declarada, embora vocês, apenas pelas duas frases que eu anunciei acima, deduzissem que essa premissa estava aí sendo estabelecida como um acordo tácito. Qual é essa premissa? É quem for capaz do menor é também capaz do maior. Ou seja, quem for capaz de fazer um ato em menor escala é capaz de fazer um ato em maior escala da mesma natureza. Tá legal? Se eu sonego impostos num ato particular, eu posso muito bem trair a nação no âmbito mais amplo, no âmbito mais geral. Tá legal? Então, veja, essa premissa oculta é exatamente o que define o tipo de argumento utilizado pela retórica. A estratégia retórica é exatamente ocultar uma das suas premissas e, muito provavelmente, essa premissa é ocultada por duas razões. Tá? A primeira delas é em termos estilísticos, ou seja, seria desnecessário que eu declarasse essa premissa exatamente porque ela já está tacitamente assumida. Então, é como se, né, alguém que utilizasse esse argumento acerca
da sonegação de impostos, assumisse que tacitamente as pessoas já entendem que aquelas que são capazes de fazer algo em menor escala também vão ser capazes de fazer algo em maior escala da mesma natureza. Veja, isso é uma coisa que está sendo assumida, né? Mas não significa que, de fato, as pessoas tenham essa ideia, tá legal? O argumento é retórico exatamente porque está colocando no ouvinte a pressuposição desse tipo de premissa, a pressuposição desse tipo de opinião, desse tipo de generalização. Vejam aí que é uma generalização. Tá legal? Então, se a caracterização do argumento retórico é que ele oculta a premissa, uma das razões é que essa premissa ela é escondida, ela é ocultada em razão estilística, ou seja, porque é desnecessário eu declarar essa premissa, porque ela vai tornar simplesmente o meu discurso redundante. No entanto, eu tenho uma segunda razão, e essa segunda razão é bem mais interessante. Por quê? Porque eu posso estar ocultando essa premissa porque eu não quero que o meu ouvinte pense sobre ela. E aí você tem uma razão persuasiva, retórica, estratégica muito interessante. Porque se eu declaro uma determinada opinião, tudo aquilo que é declarado no discurso, ele é mais facilmente pensado, ele provoca mais facilmente a reflexão. Porque ele está sendo declarado, ele está colocado no discurso, ele está colocado em palavras. Aquilo que fica nas entrelinhas, aquilo que fica inaudito, né? Aquilo que fica em silêncio no momento que está sendo dito, e é importante que vocês percebam que num discurso muita coisa está sendo silenciada quando se está dizendo algo, tá? Isso é uma noção importantíssima para a gente captar a funcionalidade do discurso, que a gente consiga perceber que determinadas coisas são ocultadas no exato momento em que a gente está falando sobre outras. Necessariamente, ocultar essa determinada premissa pode favorecer a tese que está sendo apresentada, exatamente porque eu estou evitando que o meu ouvinte, a minha audiência, pense sobre ela. Então, no caso aí da sonegação de impostos, pode ser que eu não tenha muita certeza de que todas as pessoas comprariam a tese de que quem é capaz de fazer algo em menor escala também vai ser capaz de fazer algo em maior escala da mesma natureza. Percebe? Se eu não tenho certeza exata de que as pessoas vão comprar essa tese, eu posso simplesmente ocultar essa premissa. E no momento em que eu oculto essa premissa, o que eu estou fazendo é o que eu vou fazer é tornar o meu discurso mais eficaz. Por quê? Porque eu estou tirando aquele ponto que poderia gerar uma reflexão capaz de paralisar o efeito persuasivo do meu argumento. Tá legal, gente? Perceberam isso? Então, o antimema, basicamente, é a capacidade que o orador e escritor tem de construir argumentos em que uma das premissas é ocultada, ou em vista da desnecessária declaração dela, por efeitos estilísticos, ou porque quer se evitar que o ouvinte auditório pense sobre ela, e, portanto, prejudique o efeito persuasivo do meu argumento. Tá legal? Vejam aí que o Aristóteles também traz uma outra noção interessantíssima, que é a noção das máximas. E a máxima é basicamente aquilo que, inclusive, se chama uma das coisas que são máximas hoje em dia, né? Além de frases de efeito, então de frases de sabedoria, também são ditados populares, não? São aquelas frases que qual é a característica dessas frases, né? É que elas são opiniões que todo mundo assume em geral, mas que elas não dizem respeito a nada em particular, tá? Então, por exemplo, quando eu digo, não há homem que seja inteiramente feliz, né? Esse é o exemplo trazido aí pelo Aristóteles. Veja, não há homem que seja inteiramente feliz, eu posso estar falando de qualquer coisa, né? De qualquer situação humana, de qualquer homem, de qualquer ser humano, tá? Não é necessariamente a alguém que eu estou querendo dizer, e mais ainda, eu posso não estar necessariamente querendo dizer em relação a um ser humano específico, mas em relação à vida humana como um todo, né? A vida humana em geral. Então, a felicidade é como se a felicidade não fosse possível
em sua plenitude, para o gênero humano no geral, né? O gênero humano no geral. Tá legal? Viram aí o que significa a máxima, tá? São frases extremamente generalizadas, tá? Extremamente gerais. E elas são extremas exatamente porque elas não dizem respeito a nada em particular. E é por isso que o Aristóteles vai dizer que essas frases são muito interessantes. Os oradores quase as utilizam em profusão. Exatamente por quê? Porque elas condiciona o ouvinte ao pensamento generalista. E em determinadas situações, o pensamento generalista ele é muito eficaz para os objetivos retóricos. Por quê? Porque você foge das particularidades que definem determinadas situações. E fugir das particularidades de determinadas situações em certa medida, você aceitar, comprar determinadas teses sobre esses fatos, sobre esses acontecimentos, que uma visão mais atenta, um estudo mais apurado acerca dessas situações específicas provariam que essa generalidade não é verdadeira, tá legal? Então, o argumento retórico utiliza muito dessas generalidades, utiliza muito dos argumentos generalistas e, portanto, utiliza muito das máximas. E vai dizer o Aristóteles, é importante que você utilize das máximas, porque a maioria dos ouvintes são tolos, né? Ele fala isso, inclusive, na retórica, tá? É importante que se utilize as máximas, porque os ouvintes são tolos, em sua maioria eles são tolos. E o que acontece nas máximas é que eles compram essa opinião generalista, e eles assumem isso, ainda que essa opinião não tenha nada a ver com nada em particular, né? Eles compram essa ideia generalista exatamente porque ela parece estar mais afeita à sua própria maneira de pensar. Então, quando, por exemplo, o Renato Russo vai dizer aí numa das suas grandes músicas, né, numa das suas grandes canções, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Né? Uma frase generalista, não diz nada acerca de nada especificamente, no entanto, ela comove o ouvinte a pensar que exatamente por causa dessa generalidade ela diz respeito a uma verdade universal. Tá? A grande intenção das máximas é exatamente veicular uma opinião tão generalista a ponto de o ouvinte tomá-la como uma verdade universal. Tá? E coisa que, de fato, ela não é, se for feita uma análise mais apurada dialeticamente. Tranquilo, gente? Perceberam o que é o entimema? Vamos para o nosso segundo tipo de argumento. O argumento que aí, nesse âmbito, né, comparando com a lógica, com a dialética, vai ser um argumento indutivo. O que é o argumento indutivo? Relembrando, a gente acabou de dizer, é um argumento que parte de fatos e situações gerais, específicas, para poder deduzir uma lei geral, para poder deduzir uma regra, uma opinião geral. Tá? Então, os exemplos são o tipo de argumento retórico que, no âmbito da dialética e da lógica, são chamados de argumentos indutivos. Tá legal? Então, já vimos os argumentos demonstrativos e os dedutivos, no caso da lógica. Na retórica é chamado de entimema, e no caso aqui do raciocínio indutivo, né, ele simplesmente vai ser chamado de exemplo. E aí, claro, que o exemplo, no âmbito da retórica, ele vai ter, muito provavelmente, a mesma estrutura dos argumentos indutivos dentro da dialética e da lógica. Eu trouxe aí um exemplo, né, um exemplo de exemplo, para vocês perceberem como é que funciona o argumento indutivo do exemplo. Vejam, e geralmente acontece isso, tá? Exatamente isso que o Gorgias fez, esse trecho é do texto do Gorgias, o Elogio da Helena, e vejam o que o Gorgias faz, ele diz, ora, por intermédio da vista, a alma é marcada até em seu modo de ser. Geralmente, os argumentos indutivos começam com a conclusão. Eles começam declarando qual é a conclusão e depois trazem as premissas para fundamentar essa conclusão.
Tá legal? Isso é uma forma corriqueira de você construir argumentos indutivos. Ela não é, a única, tá? É claro que você pode ter aí um outro efeito no momento que você vai encadeando fatos, encadeando acontecimentos, estatísticas, para depois tirar daí uma opinião geral, tá legal? Mas é possível que você tenha essa forma de estrutura, essa forma de apresentação, em que você declara primeiro a conclusão e depois fundamenta essa conclusão com as premissas, tá? É como o Gorgias vai fazer aí agora. Ele diz, então, para defender essa tese de que é por intermédio da vista que a alma é modificada em seu modo de ser, ele diz, pois, logo que vemos os corpos inimigos e a formação inimiga, em bronze e ferro, protegida ou em campanha, disposta com seus armamentos diante dos inimigos, assim que a vista apreende tal espetáculo, ela entra em desordem e desorganiza a alma, de modo que, com frequência, na presença de um perigo por vir, alguns fogem acometidos pelo pavor. Percebe? Para fundamentar a hipótese, né, e aí colocada como uma opinião de que a vista é que influencia aquilo que acontece na alma, por meio da vista, e aí, de modo geral, você pode dizer por meio da percepção, né, por meio dos canais sensoriais que o corpo possui, a alma é afligida, a alma é modificada internamente. Legal? E para fundamentar isso, ele traz o caso de um exemplo de um soldado num campo de batalha, em que ele está vendo o exército inimigo e pode sim ser acometido de pavor vendo a grandeza do exército inimigo, vendo o quanto o exército inimigo está mais preparado do que ele próprio, né, e do que o seu próprio exército. Então, a alma, nesse momento, pode se desorganizar a ponto de gerar um tipo de emoção que vai colocar a sua honra em questão, né? No caso do soldado, a sua honra é lutar bravamente até a morte. Esse medo que afeta a alma desorganiza os valores da alma a ponto de levá-lo a fugir, né? A cometer o pior ato que tem de ser cometido por um soldado, que é a fuga do campo de batalha. Tá legal? Ser desertor para um soldado é das piores desonras que pode acontecer. E, nesse caso, ele o fez exatamente porque a sua alma foi desorganizada pelo medo. Esse tipo de exemplo, né, o Aristóteles indica que existem duas formas de você criar exemplos. E aí, claro, eu já estou dando uma das sugestões, né? Porque exemplo, ele pode ser tanto criado, né? Ou seja, você está inventando um exemplo de uma determinada situação, e uma situação, claro, que é factível, né? Porque se você está criando um exemplo, é necessário que esse exemplo tenha uma proximidade muito grande com a realidade, portanto, que ele seja factível, que ele seja capaz de acontecer, ou tenha acontecido em algum momento, como é o caso desse exemplo do Gorgias, né? Ele não está querendo dizer que aconteceu isso com um soldado tal, mas ele diz isso de uma maneira geral, que soldados em um campo de batalha podem ser acometidos pelo medo devido a essa situação. E ele recria essa situação de uma maneira inventiva, para poder mostrar que, dada essa situação, o que acontece é isso. O que a tese estava dizendo, que a alma é modificada por meio da vista. Tá? Mas existe o outro exemplo, claro, que é o mais comum, é o exemplo que você tira de fatos acontecidos, né? Fatos históricos, estatística, o uso de dados, né? O uso de declarações. Tudo isso corrobora a determinada opinião geral, que vai ser tomada como conclusão, em vista exatamente do tipo de fundamentação que ela está conferindo a essa opinião. Você não precisa dizer, né? Depende muito do auditório, mas é difícil você dizer que um tipo de argumento de exemplo factível, ele vai ter o mesmo efeito que um argumento que é de fato acontecido, que aconteceu de fato, né? No caso de um fato histórico. Depende muito do tipo de discurso que você está querendo apresentar, da opinião que você está querendo defender e do tipo de auditório que está te ouvindo.
Tá? Alguns auditórios tomam exemplos criados com a mesma facilidade que tomariam exemplos de fato ocorridos. Tá? O que é interessante vocês perceberem é que, mesmo que você crie um exemplo, esse exemplo tem que ser factível, tá? Ele tem que ser muito provável de acontecer em algum momento ou de ter acontecido em algum momento, embora você não cite nenhum caso específico, né? Nenhum fato histórico específico. Tá legal? E aí o Gorgias termina concluindo, então, se os olhos de Helena, encontrando prazer no corpo de Alexandre, comunicaram à sua alma o ardor e a avidez do amor, que há nisso de espantoso. Veja que, com este último argumento, ele está utilizando a fundamentação que ele apresentou para a ideia inicial, de que a vista modifica a alma, para defender o caso de Helena tendo sido modificada em termos de amor. Né? Os olhos dela comunicaram prazer no corpo de Paris, e, portanto, essa comunicação gerou uma modificação na alma da Helena. E o que há nisso de espantoso, vai dizer o Gorgias, exatamente trazendo o seu ouvinte para esse tipo de experiência, querendo mostrar o seguinte, vocês já passaram por isso também. Vocês já tiveram a alma de vocês modificada em algum momento, seja para o medo ou seja para o prazer, seja para o pavor, seja para o amor. O que há de espantoso nisso? Percebe? A conclusão, inclusive, é poderosa, no sentido de indicar que aquilo que acontece lá na opinião geral dele, de a vista modificar o modo de ser da alma, não tem nada de espantoso, e sim de corriqueiro. É exatamente isso que acontece quase sempre. Tá legal? Isso é um argumento poderosíssimo, mostrar que algo, de fato, acontece quase sempre. Tá? É normal acontecer, né? São termos que geralmente se utilizam para poder conceber essa determinada ideia. Tranquilo? Por fim, nós temos aí o último tipo de argumento, que não é necessariamente um argumento especificamente, como uma forma de raciocínio, mas é uma maneira de construir o argumento, tá? E essa maneira é a que o Aristóteles chama de amplificação. Do que trata a amplificação? Trata de você adjetivar a sua tese, seja na premissa, seja na conclusão, de tal modo a levar o teu ouvinte a um juízo de valor adequado àquele tipo que você está pretendendo que ele tenha. Né? No caso, por exemplo, da Helena, como a gente vai ver aí em relação ao Gorgias, favorecer que o ouvinte tenha uma determinada opinião sobre a Helena em termos condescendentes, ou seja, em termos elogiosos. Ele quer que o seu ouvinte perceba, ao final, que a Helena realmente é digna de louvor e não digna de censura. Então, ele amplifica as suas opiniões, ele amplifica o seu argumento em vista de determinados adjetivos e determinadas colocações, determinados termos, que vão tornar mais intensa essa apresentação do seu argumento. Então, vejam aí o caso da Helena, no momento em que o Gorgias está tentando apresentar a dignidade da Helena, tá? Logo no início do seu discurso. Ele diz que, por natureza e por nascimento, a mulher a que se refere este discurso conta entre os primeiros, dentre os primeiros homens e mulheres, eis o que não carece de evidência e a ninguém. Já começa apresentando aí a possibilidade de ser evidente a todo mundo que, por natureza e por nascimento, essa mulher está onde, e aí ele amplifica essa condição, essa situação, essa natureza, por assim dizer, de que a gente vai encontrar a Helena, entre os primeiros, dentre os primeiros homens e mulheres. Ou seja, é nesse lugar que nós vamos encontrar a Helena. É esse o lugar que cabe a Helena. Entre os primeiros, dentre os primeiros homens e mulheres. Veja, a amplificação às vezes é confundida com a mera enumeração, né? Ou a mera repetição de termos para determinados efeitos. No caso da amplificação, você veja, tem uma repetição aí dos primeiros entre os primeiros, né? Por exemplo, aquelas famosas frases da Bíblia, né? O rei dos reis. O que é o rei dos reis?
ou o primeiro dos primeiros, tá? É exatamente uma amplificação da condição dada por um determinado tipo de sentença, né? A sentença vai indicar que essa pessoa ela tem um patamar superior às outras, e essa superioridade vai ser destacada exatamente pela amplificação dada por esses termos, que adjetivam, que caracterizam a pessoa, ou a coisa, ou a situação, de uma maneira a dar esse ar de superioridade. Tá legal? Então, veja aí como ele continua, e ele vai continuar fazendo exatamente essa amplificação. De um tal nascimento, ela obteve a beleza própria dos deuses, que ela possuía sem reservas. Ela produzia em um tão grande número de desejos de amor, e com seu único corpo reunia vários corpos de homens que tinham uma grande ideia de sua grandeza. Vejam como aí o Gorgias vai sendo repetitivo nos adjetivos, nos termos que vão qualificando a situação da Helena, exatamente para poder mostrar para o seu ouvinte que ela, de fato, tem toda a dignidade. Por quê? Porque ela é grandiosa, em última análise. Tá? E ela é grandiosa exatamente pelos efeitos que as próprias palavras vão desencadeando no ouvinte. O processo retórico do Gorgias é exatamente favorecer a opinião da grandeza da Helena, exatamente pela grandeza favorecida e provocada pelas palavras, pelos termos que ele utiliza para mostrar essa situação. Tá legal? Então, isso que é amplificação, não é nada muito difícil de a gente compreender. Mas o que é interessante é que no momento em que o Aristóteles vai falar sobre a amplificação, ele procura, nesse momento, sistematizar, de algum modo, os tipos de argumentos para poder alocá-los em cada um dos gêneros do discurso. E aí esse ponto vai ser interessante para a gente fechar a nossa aula de hoje. Tá? Qual é a indicação do Aristóteles? Vai dizer... o Aristóteles, dentro dos 3 gêneros de discurso, né, o jurídico, o deliberativo e o epidídico, é mais, vamos dizer assim, é mais comum, né, ou mais, não é nem mais apropriado, tá, mas é mais familiar, vamos colocar esse termo, é mais familiar ao orador em contextos de tribunal que ele utilize o argumento dedutivo, ou seja, o ente mesmo. Tá? Então, em âmbitos jurídicos, como é um ambiente que é muito racionalizado, que tem a ver com leis, com conceitos abstratos, portanto, com toda uma situação que favorece a racionalidade do veredito, é importante que o orador dê privilégio, né, tenha mais familiaridade com o tipo de argumento que se chama em retórica de ente mesmo, tá? Argumentos dedutivos. No caso da deliberação, que são aqueles das assembleias, onde você tem aí uma opinião geral comum mais ampla, mais diversificada, e, portanto, mais espalhada, é muito familiar a esse orador utilizar-se de exemplos, em vista, sobretudo, daquilo que o discurso deliberativo provoca, que é uma decisão futura. Então, para favorecer uma decisão futura, é muito comum que você se utilize de fatos, de exemplos já acontecidos, para que você ou valorize ou desaconselhe uma determinada decisão, tá legal? No caso da amplificação, ficaria aí para o âmbito do epidídico. Se, no âmbito do epidídico, o que está em jogo é você louvar ou censurar uma determinada pessoa ou ação, fica claro que amplificá-la, ou seja, adjetivá-la a ponto de você produzir no teu ouvinte um juízo de valor acerca desse tipo de pessoa, ou desse tipo de ato, é de fato um ambiente mais propício. É claro que você pode, né, e é possível, utilizar uma amplificação no âmbito deliberativo, ou exemplos no âmbito jurídico, tá? Não existe nenhuma rigidez quanto a isso, tá? Da mesma forma que aquela indicação que o Aristóteles tinha dado dos 3 gêneros de discurso em vista do tempo, da temporalidade,
para dizer que a amplificação o epidídico é do presente, o deliberativo é do futuro, o jurídico é do passado. Isso não quer dizer que o discurso está engessado nessa temporalidade, mas é uma forma de favorecer o nosso entendimento acerca dessa estruturação lógica que o Aristóteles está fazendo com relação a essa técnica retórica, tá legal? Então, é mais para ajudar mesmo a gente a entender melhor do que propriamente a engessar a utilização dessas circunstâncias em determinados momentos. Então, é claro, você pode utilizar os 3 tipos de argumento em qualquer situação, mas é bom que você esteja mais familiarizado com um deles, caso você esteja numa situação como essas descritas pelo Aristóteles. Tá legal, gente? Então, é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês essa estrutura do logos, essa estrutura triádica dos meios de prova e do modo como o orador-escritor prova as determinadas opiniões que ele vai defender. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar para a gente e também voltar o vídeo, se não ficou claro determinada ideia. Tá legal? Um abraço a todos e até a próxima.